um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Se alguém ainda não anotou os temas de trabalho, os temas dos trabalhos, por favor, anote e repasse para as turmas. Na semana que vem, eu vou organizar os grupos. Todo mundo que faz parte do grupo 1, todo mundo que faz parte do grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Tudo bem? E aí vocês vão ter um tempinho para se organizar, para pesquisar, para preparar slide, para se preparar para a apresentação. Vamos lá, então. Antes da gente falar sobre a classificação das moléculas, né, das substâncias em orgânico e inorgânico, eu vou começar com uma pergunta. Como será que surgiu a primeira molécula? Alguém tem alguma ideia? Eu chuto que seja a molécula de hidrogênio formando estrelas, segundo a teoria do Big Bang, seria isso. Seria a molécula do hidrogênio formando estrelas. Será que a molécula do hidrogênio foi a primeira que surgiu? Acredito que sim, porque ela é o único que tem um só elétron, já que estrelas fabricam outros tipos de metais e etc. Também vem de Se a estrela. gente for seguir a lógica, tudo surgiu de algo bem simples, né? Então, as moléculas grandes surgiram das moléculas pequenas. E como que o hidrogênio é o elemento químico menor que existe, muito provavelmente todos os outros surgiram a partir dele, né? Vamos lá. Será que a primeira molécula surgiu com o surgimento do universo? Ou será que ela já existia? E chegou numa parte que eu gosto. Eu estava lendo algumas coisas sobre química e a teoria é a seguinte, que o universo é infinito por si só, porém ele não precisa de um começo. E nessa teoria fala que a gravidade, junto com o espaço, comprime, formando quarks, e de quarks se forma os primeiros átomos, vamos assim dizer, átomos simples. Daí, o mais próximo de zero é considerado a existência que a gente tem hoje de matéria. Exatamente. Os quarks seriam as partículas subatômicas, né? Mas também tem os fótons, os pions, os gluons, os quions. Existem várias outras partículas subatômicas que formam as partículas menores que formam o átomo. Então, um elétron, um próton e um nêutron são formados de pequenas moléculas. A mesma coisa que eu falar para vocês, assim, que uma casa é feita de tijolo, mas o tijolo é feito de partículas menores, né? É terra, areia, barro, ou seja, tudo é feito de alguma coisa. Então, os átomos, que são as menores partículas que a gente imagina na nossa cabeça, ainda são formados de algumas coisas menores, que são menores que o próprio átomo, claro. A primeira molécula, ou as primeiras moléculas, surgiram de elementos químicos isolados. Então, os elementos químicos isolados, eles começaram a se agrupar para formar as moléculas, possivelmente a partir do surgimento do universo. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês assim, como que as pessoas respiravam antes de 1771, sendo que o oxigênio só foi descoberto em 1771? Isso não significa que ele não existia antes, né? Ele só não era o quê? Conhecido. O oxigênio foi só descoberto, a molécula do oxigênio, né? Foi só descoberta em 1771 por Priestley, mas antes disso as pessoas já respiravam, só não sabiam o que. Então, a primeira molécula, ela surgiu a partir do surgimento do universo? Talvez. Pode ser que ela já existisse antes. Mas os indícios do seu surgimento são os mesmos indícios do surgimento do universo. E como é que foi isso? A partir daquela grande explosão chamada Big Bang, que aconteceu há aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Eu quero, assim, pedir uma licença para quem acredita realmente que Deus criou todas as coisas em 7 dias, né?
para falar um pouco da teoria científica. Por quê? Porque a gente fala da teoria científica não exclui, de forma alguma, um dedo de uma energia ou de um ser superior na sua criação, né? Até porque, como diria Isaac Newton, a física explica os movimentos dos planetas, mas não explica como é que eles foram parar em movimento, né? Então, a ciência não explica tudo. Explica muita coisa, mas não explica tudo. Então, A eu vou teoria falar do para... Big Bang foi feita por uma pessoa religiosa. A teoria do Big Bang foi feita por uma pessoa religiosa, um padre católico, e não tem Exatamente. a existência de um Deus. Exatamente. Então, segundo a teoria do Big Bang, né, ocorreu há aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, uma grande explosão de um ponto único de matéria muito denso, muito energético, que de repente não aguentou tanta energia e explodiu. E essa explosão, então, teria dado origem ao universo, certo? Sendo que o universo é toda a matéria e a energia existente que a gente conhece hoje. Quando a gente fala energia, nós estamos falando de energia solar, luminosa, elétrica, térmica, todo tipo de energia que a gente conhece hoje, ok? Então, essa explosão deu origem ao universo, nós fazemos parte do universo. Essa teoria do Big Bang, ela foi baseada naquilo que o Albert Einstein estudou e também naquilo que os astrônomos Edwin Hubble e Milton Romason, por volta ali de 1900, 1920, por ali, eles conseguiram demonstrar por meio de cálculos, imagina como é que não eram as contas deles, que o universo não é parado, ele não é estático, ele está em constante expansão, ou seja, tudo que tem no universo, cometa, estrela, planeta, asteroide, meteoro, meteorito, tudo que tem no universo está um se afastando do outro. Ou seja, o universo ele está enlarguecendo, ele está em expansão. Tudo bem? Beleza. As galáxias estão uma se afastando da outra. Isso significa que, nos cálculos deles, em algum momento, estava tudo muito perto. Então, eles provavelmente, todos esses corpos, né, presentes no universo, estavam em algum momento muito perto e repentinamente ficaram afastados. Seria isso a teoria do Big Bang. Seria a teoria dessa grande explosão. O universo, vamos imaginar que o universo é como se fosse o Brasil, né? Brasil, vamos fazer uma relação, uma contextualização aqui na nossa cabeça. Vamos supor que o universo fosse o Brasil. Então, ele é dividido em regiões. E essas regiões, elas são chamadas de galáxias. Existem mais de 2 trilhões de galáxias no nosso universo. Tudo bem? Mais de 2 trilhões. Vocês estão imaginando isso? Imagina 2 trilhões de reais na nossa conta? Seria perfeito. Esses 2 trilhões de galáxias contêm mais estrelas do que grãos de areia tem no planeta Terra. Muito mais, inclusive. Tudo bem? Imaginem que nós moramos em uma galáxia. Dessas 2 trilhões de galáxias, nós moramos em uma. Nossa galáxia se chama Via Láctea. Bem aqui, nós moramos nesse olho do furacão aqui, ó. Essa é uma representação, né, uma foto, uma imagem ilustrativa do que é a galáxia onde a gente mora. A nossa galáxia surgiu há 13 bilhões de anos atrás. Vamos fazer um cálculo. O Big Bang aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. E a nossa galáxia surgiu há 13. Então, 1 bilhão de anos se passaram até formar a galáxia onde a gente mora. Isso significa que precisou de muito tempo para começar uma certa organização naquele caos daquela grande explosão. Estão me imaginando isso? Ou a gente não consegue imaginar isso? Me diz. O mais lindo é imaginar o buraco negro que tem lá no meio. Sim, tem vários buracos negros espalhados pelo nosso universo. Posso continuar?
Tem alguém que não está entendendo bulhufas do que eu estou falando? Tem alguém que não está entendendo patavinas do que eu estou falando? Eu vim até com a minha blusinha da Cósmica, que é para ficar no clima da água. Tem alguém que não está entendendo nada de nada? Então, nas próximas, a senhora pode vir com aquela aula com aquela camiseta do Break Living Bad. Tem também. Tenho camiseta da banda que eu sei mais de 10 músicas. Tenho várias camisetinhas temáticas. Mas todas fazem sentido na minha vida. Podemos continuar? Sim. Continuando, então. Vamos lá. Nós moramos na Via Láctea, que é a nossa galáxia, que surgiu há 13 bilhões de anos atrás. 1 bilhão de anos depois do Big Bang. Dentro dessa galáxia, vamos imaginar que existem bairros, regiões dentro da nossa galáxia. Nós moramos numa região dentro da nossa galáxia que nós chamamos de sistema solar. O sistema solar surgiu aproximadamente há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, praticamente 8 bilhões de anos se passaram depois da formação da nossa galáxia para surgir aquilo que nós chamamos de sistema solar, que é onde a gente mora. Nós moramos no sistema solar. Tudo bem? Em um dos planetas. Então, o que é o sistema solar? O sistema solar é um conjunto de corpos celestes que orbita, que fica girando ao redor de um corpo maior, que no caso do nosso sistema solar é o nosso Sol, que é uma estrela. Tudo bem? Alguém sabe me dizer o que é uma estrela? Um monte de gás de hidrogênio, oxigênio, se matando e comprimindo, gerando luz. Fazendo ligação covalente até chegar Gerando no luz. local. Quase Não isso. Vamos dizer que está mais para fusão nuclear. O que é fusão nuclear? É quando um átomo chega perto do outro, eles se aproximam muito e se fundem, virando somente um. Então, vamos supor que um hidrogênio chegou perto de outro hidrogênio, chegaram perto, com muita energia nuclear envolvida e fundiu. Então, um hidrogênio que tem um elétron e o outro hidrogênio que tem outro elétron, e um próton cada um também, um próton, se fundiram virando um elemento químico que tem 2, que é o hélio. Vamos supor que um hélio se juntou com outro hélio, 2 e 2, se fundiram e formaram um elemento maior, que tem 4. Quem tem 4? O berílio. Então, os elementos foram surgindo assim. Estrela é qualquer corpo celeste que tenha brilho próprio. E para ele ter brilho próprio, ele tem que ter esse processo aqui, ó. Processo do quê? Nucleares, que vem de núcleo. Núcleo dos átomos precisam se fundir ou se separar, gerar energia, e aí essa energia vai ser luminosa. Então, nosso planeta, Terra, gira ao redor de uma estrela. E todos os outros do nosso sistema também giram ao redor de uma estrela, que é o Sol. Ontem, inclusive, vou falar uma coisa aleatória da vida, eu postei uma foto do Sol, assim, entrando, uma foto bem Tumblr, aliás, foi um vídeo bem Tumblr, do Sol, assim, entrando pelos galhos de uma arvinha, a arvinha aqui na frente de casa, e aí, eu postei na legenda uma estrela, né? Aí me perguntaram assim, por que uma estrela se você está colocando o Sol? Assim, porque o Sol é uma estrela, né? A maior do nosso sistema solar, que é exatamente isso, o Sol tem brilho próprio. Tudo bem? Beleza, então, nosso planeta está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um universo. Isso significa que não podemos querer ser egoístas e acreditar que somente nós temos vida inteligente, e que somente o nosso planeta tem vida. Pode ser que outros planetas de outras galáxias tenham vida também, só que a gente não conhece ainda, mas isso não significa que não tenha. A senhora viu a polêmica de que pode ter vida em Mercúrio? Sim, por causa da fosfina, né? Uhum. Existem algumas substâncias que são chamadas de bioassinaturas, que significa o quê? Se tem aquela substância, tem vida. Por quê? Quer dizer, o ser humano pensa que a vida, como a gente conhece, como a gente concebe aqui no nosso planeta, tem algumas substâncias específicas.
Então, o ser humano pensa que se tem alguma substância que é presente no ser vivo, planta, animal, pode ser que naquele planeta tenha vida. E pode ser mesmo que naquele planeta tenha vida. Vamos lá. Eis o nosso sistema solar, constituído de 8 planetas e um mini planeta, ou planeta anão, que a gente chama, aliás, um não, vários planetas anões. Eis aqui o nosso sistema solar. Começando aqui pelo Sol, que é a nossa estrela master, linda e maravilhosa, quente. E aí a gente tem aqui 8 planetas. Alguém saberia me dizer quem é esse primeirinho aqui? Que está bem pertinho do Sol? Pertinho na ilustração, mas aqui ele está muito longe, gente. Muito longe mesmo, na realidade. Quem é? Mercúrio. Mercúrio, muito bem. Esse primeiro planetinha aqui é o Mercúrio. E o segundo? Vênus. Vênus. Vou falar uma curiosidade para vocês. Apesar do Mercúrio ser o planeta que está mais perto do Sol, mais pertinho, ele não é o mais quente. O planeta mais quente do nosso sistema solar todinho é Vênus. Por quê? Aquecimento global. Hã? Nada não. Porque é mais grande? Não, por porque causa ele do provavelmente aquecimento deve global. ter alguma coisa que causou um efeito estufa nele, impedindo ele de eliminar qualquer tipo de calor dentro dele. Muito pouco calor deve sair, por isso ele deve ser uma panela de pressão. Eu acho que ele deve ter uma atmosfera muito grossa, não é? Alguma coisa, talvez muito gás na atmosfera que impede o... Quase isso. Sei lá. Na verdade, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, apesar de não ser o mais próximo do Sol, porque ele não tem atmosfera que protege o planeta. A atmosfera de Vênus é muito fina. Então, a radiação solar, ela entra com tudo, aquecendo muito o planeta. Já Mercúrio, que é o primeirinho aqui, ó, esse Mercúrio, ele tem uma atmosfera densa. Então, essa atmosfera, essa camada gasosa, protege Mercúrio da incidência dos raios solares, não deixando ele aquecer tanto. Vênus não tem, então Vênus aquece muito. A parte que fica de frente para o Sol, que seria para a gente o dia, né? O dia, que é a parte que fica de frente para o Sol, chega a ter uma temperatura de 400, 500 graus. Já essa parte aqui que fica de costa para o Sol, que é de noite, que é quando tá frio, digamos assim, popularmente, vulgarmente falando, chega a menos 200. Então, numa região do planeta é muito quente e em outra região do planeta é muito fria, porque ele não retém o calor, ele não tem atmosfera. Lugar agradável de se viver. Ah, muito agradável. Existe a possibilidade de ter vida num planeta desse? Será que não? Será que sim? Acredito que não, porque a variação de temperatura é muito grande. Será que não existem seres vivos que resistiriam à variação de temperatura muito grande? As quais a gente chama de seres mesófilos, aqueles que resistem a uma alta temperatura e a uma baixíssima temperatura? Será que não tem? Para isso, ele teria que produzir o próprio alimento, ele não precisaria de oxigênio, ele teria que resistir a uma temperatura muito alta, ele precisava de uma caralhada de trem. São muitas características, né? Mas nada significa, nenhuma característica, nenhuma propriedade de Vênus, nem de Mercúrio, é um indicativo que não existe ou que nunca existiu vida lá. Por quê? Nós já vamos falar por quê. Tudo bem? Tem uma característica que é, vamos dizer assim, numa palavra bem bonita, sine qua non. Significa sem a qual não. Uma característica que, independente de temperatura, de ser muito quente, ser muito frio, ter atmosfera ou não ter atmosfera, que existe a possibilidade de ter tido vida tanto em Mercúrio quanto em Vênus, quanto na Terra, quanto em Marte, que é esse quarto planetinha aqui, que é a composição química, que a gente já vai falar daqui a pouco. Tudo bem? Então, a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, linda e maravilhosa azulzinha, e Marte. Esses 4 planetinhas pequenininhos, eles são chamados de planetas telúricos, ou planetas rochosos.
Por quê? A composição da sua superfície, da terra, né, do solo, de cada um, é muito parecida. Então, tanto em Mercúrio, quanto em Vênus, quanto na Terra, quanto em Marte, tem ferro, tem níquel, tem cálcio, tem magnésio. Ou seja, no solo de cada um desses planetas, a gente encontra metais. Tudo bem? O Marte, que é esse quarto planetinho aqui, ele é chamado de planeta vermelho porque ele é rico em óxido de ferro, que é aquela camadinha marronzinha que fica em cima do bombril, quando você deixa ele úmido. Aquela camadinha é óxido de ferro. A superfície de Marte, ela tem muito óxido de ferro, por isso que ele é chamado de planeta vermelho, porque tem muito. Ferrugem. Estão me entendendo? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Sim. Sim. Vocês estão entendendo que não tem nada a ver com química, mas que tem tudo a ver com química, que eu tô falando? Sim e não. Sim e não. Então, continuando. Esses são nossos 4 planetinhas. Vocês já viram telúricos ou rochosos? Vocês já viram algum deles, tirando a Terra, claro, que vocês veem todo dia, que vocês estão nela. Vocês já viram algum deles no céu? Conseguiram já ver? Eu já vi Marte e o outro amarelinho. Eu não tenho certeza, mas... Vênus. É esse aqui? Dá para enxergar os 3, que eu saiba. Dá para enxergar o que tem primeiro, até o segundo e o que tem terceiro. E também dá para enxergar os anéis de Saturno, de vez em quando dá para enxergar o grandão também. Dá para enxergar. Se você tiver um binóculo ou um telescópio, ajuda bastante. Mas a olho nu, assim, numa visão geral, dá para você enxergar pelo menos o planeta Vênus. Esse aqui, ó. Quando que você enxerga Vênus? Quando é de manhãzinha, no nascer do sol, ou à tardinha, no pôr do sol, que você vê um pontinho bem brilhante perto do pôr do sol, ou do nascer do sol, que você fala assim, nossa, a estrela d'alva, que lindo. Não é a estrela, é Vênus. Tudo bem? Quando vocês olharem o pôr do sol bonitinho, com uma estrelinha lá perto. Ou então, no nascer do sol, quando você está acordando cedo, que não é o caso desse momento da nossa vida, né? Mas quando você acorda cedo e olha para o nascer, para o sol nascente, ali no rumo de Colorado, ali que o sol nasce, no rumo de Colorado ali. Quando você olha para o nascer do sol e você vê uma estrelinha perto do sol nascendo, ali você está vendo Vênus, este planeta aqui. Tudo bem? Já podemos dizer que conseguimos ver um planeta no céu, que é Vênus. Beleza. Então, o que a gente tem de composição química? Aqui. Mercúrio. Mercúrio tem oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio, potássio e outros, como, por exemplo, ferro e níquel. O que a gente tem na composição química de Vênus? Carbono, hélio, neônio, hidrogênio, ou seja, mesma coisa. Basicamente, a composição química desses 4 planetas é a mesma. Marte também, cálcio, potássio, gás carbônico, todos os planetas, todos esses 4 planetinhas, vou finalizar, na próxima aula eu vou continuar, todos esses 4 planetinhas têm uma composição muito parecida, uma composição química. Todos eles apresentam água, todos eles apresentam carbono, todos eles apresentam ferro, todos eles apresentam níquel. Isso significa que existe a chance, existe a possibilidade de ter existido, ou de existir ainda, vida em um desses 3 planetas fora o planeta Terra. Mas não vida, de repente, na forma como a gente conhece, né? Mas algum tipo de vida pode existir. A característica, o critério para saber se pode existir vida ou não no planeta é a sua composição química. Se tem carbono e se tem água, pode existir. Porém, nos planetas mais quentes, que são Mercúrio e Vênus, essa água provavelmente na forma de vapor. Ela não está na forma líquida. Então, isso impediria, no momento, a existência de vida. O fato da água não ser líquida.
que seria uma condição importante para a existência de vida num planeta, ter água líquida e potável, né? Bebível, digamos assim. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Estão achando muito chato? Estão achando muito entediante esse assunto? Não? Sim? Ah, eu gosto. Muito legal. Bom, esse é um assunto que eu gosto, né? Sou suspeita para falar porque eu amo estudar sobre o universo. Nessa semana, na atividade que eu vou deixar para vocês, eu vou passar para vocês pesquisarem todos, quem participou da aula e quem não participou da aula, algumas características da composição química do nosso planeta. Por exemplo, vocês sabiam que tem mais moléculas de ferro e níquel no nosso solo do que água no nosso planeta? Sim. E olha que o nosso planeta é constituído 75% de água. Já pensaram? Quanto de metais que a gente não tem no solo? Muito metal. Vocês sabiam que uma pessoa que compra um sítio ou uma fazenda ou um pedaço de terra, eu vou comprar um pedacinho de terra para mim viver a minha velhice tranquila. Ele só é dono de 2 metros desse pedaço de terra, 2 metros Sim, da onde ele pisa para baixo. Isso significa que se tiver algum metal ou algum material precioso mais para baixo do que 2 metros, não é dele. Ele só é dono de 2 metros de profundidade. Que tem até aquela conspiração de que o Canadá comprou essa... Quero ver quem achar ouro vai falar que não é dele. Tem tudo isso, né? Como é que é, Henrique? Tem até uma teoria que diz que o Canadá, ele comprou toda a terra que tinha abaixo desses 2 metros. Acho que a maioria das... Se você perguntar aí pro seu avô, pro seu bisavô, sempre eles vão falar essa teoria, porque foi uma coisa que teve muito. Isso é real ou não, professor? Menino, não sei dizer se é real. Correm as especulações. Também tem uma teoria de que a China comprou uma área na Polônia, equivalente ao estado do Recife, aqui no Brasil, uma área assim bem extensa de terra, que é onde tem aqueles elementos da tabela periódica que fica embaixo, que são lantanídeos e actinídeos, que a gente também chama de terras raras. Eles são usados para fazer materiais de tecnologia, né? Que eles são muito condutores, assim. E a China comprou uma grande área de terra para explorar esses metais aí, que são usados para fazer chip e essas coisas. Mas também é tudo especulação, porque não tem nada confirmado. Para criar um vírus e criar uns robôs para matar todo mundo. Se tornar a nova potência mundial. Claro, para vender máscara, vender vacina, né? Vamos aguardar isso acontecer. Bom, gente, na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição química do planeta Terra, que eu vou deixar a pesquisa para vocês, pedir para vocês pesquisarem isso, algumas perguntinhas sobre quais os elementos e tal. E nós vamos falar sobre os outros 4 planetas, que não são rochosos. Então, se o planeta não é feito de terra, ele é feito de quê? Né? Qual é a composição química desse planeta que não tem terra, que não tem ferro, não tem níquel, não tem metais? Ele é composto de quê? É sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente divide essa composição química de um planeta em coisas que são propícias para a vida e coisas que não são necessárias para a vida. Por exemplo, água. Muito antes de existir vida no nosso planeta Terra, já existia água. Então, a água não é fundamental para o nosso planeta em questão da vida. Claro que precisa da água para existir vida, mas já existia água antes de existir a vida. Isso significa que uma coisa não está necessariamente atrelada a outra, mas outra está necessariamente atrelada a uma. Ou seja, pode ser que um planeta tenha água, mas não tenha vida. Não vamos pensar muito, senão a gente vai ficar doido, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Amanhã eu vou lançar a tarefinha lá para vocês. Todos os alunos vão fazer essa pesquisa, quem participou da aula e quem não participou, porque eu acho legal vocês saberem um pouco daquilo que a gente tem, que a gente olha para o nosso redor assim, ó, esse elemento, por que de alguns comportamentos. Por exemplo, existe o eletromagnetismo, que faz o planeta girar, né? O magnetismo
E esse magnetismo vem do quê? Dessa composição metálica que o nosso planeta tem. Já viram falar de ímã? Atrai, né? Um atrai o outro. Então, é uma força relacionada, relativa, ou da mesma natureza, ou do mesmo jeito. Então, a composição metálica do nosso planeta, ela tem um porquê, ela tem um objetivo. Tudo bem? A gente vai fazer algumas pesquisinhas sobre isso. E na próxima aula a gente vai continuar falando de planetas. Se vocês quiserem, eu falo de estrelas, de constelação, que é um assunto que eu gosto muito. Mas se der tempo, a gente fala. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, pessoal, até a semana que vem, segunda-feira. Obrigado pela participação de todos na aula de hoje. E fiquem com Deus. Até breve. Falou. Falou. Professora, você disse que ia ficar todo mundo louco por causa de ficar falando desses negócios de planetas, mas não dá todo mundo louco por causa da quarentena? De tanto ficar em casa? Tá mesmo. Vamos ficar um pouco mais louco do que a gente já tá, né? Atividade de biologia. O quê? Mas atividade de biologia. Sobre carboidrato? Não, é nome difícil, é estrápicos, sei lá o quê, equinoxorribosos, mas sei lá o quê, mas sei lá o quê. Há uma caralhada de nome difícil para dizer. Ele é gorduroso, ele não tem gordura. Gente, Entendi. Não, mas os nomes difíceis faz parte, né? A gente tem que aprender, a gente tem que pelo menos ver os nomes difíceis. Por exemplo, quando você vai estudar constelações de estrela, você vê muito nome difícil. Por exemplo, você já assistiu Harry Potter ou já leu? quem não leu e quem não Eu assistiu? nunca assisti e nem li. Então, eu li e assisti. Em que mundo você vive, garota? Meu pai nunca me deixou assistir. Mas eu vou assistir. Vocês sabiam que a maioria dos personagens de Harry Potter são nomes de estrelas? Por exemplo, Regulus é o nome de uma estrela, Sirius é o nome de uma estrela, Bellatrix é o nome de uma estrela, Arcturus é o nome de uma estrela. Quase todos os personagens de Harry Potter são nomes de estrelas. Chocante, né? Ô, professora, aproveitando que a gente tá aqui, a aula já acabou mesmo. Ah, Sim, a senhora já viu a reportagem sobre o Kepler?